Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Se tu está acompanhando a série até aqui, eu te peço por favor, se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo, afinal de contas, se tu está acompanhando até aqui é porque tu está gostando. E, bom, nesse vídeo aqui, provavelmente vai ser assim, vai ter esse vídeo, o próximo vai ser sobre o Strap e o próximo vai ser conectando os dois, tá? E aí talvez eu venha fazer um sobre o deploy, tá? Mas eu não tenho certeza o quanto que vai ser relevante esse do deploy, então talvez não tenha o do deploy. Mas estamos no último vídeo aqui de criação de componentes e de views. Porque como eu mostrei no último vídeo, a gente terminou de criar os nossos style guides, então a partir de agora a gente tem que criar nossas sections e adicionar nossas sections na nossa view, tá? Então vamos lá, vamos começar a criar nossas sections. A primeira section, se eu não estou enganado, é a section de navigation, tá? Então section navigation.view. Nessa section aqui, a gente tem um componente extremamente simples que nada mais é do que a nossa navigation. Então tá, esse componente ele utiliza dois componentes, que é o ícone e o link, tá? Ele tem aqui algumas props que são social medias, que é um link, link isso, e o nome do ícone que tu quer que apareça para aquela rede social. É um array, então tu pode botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 social medias, e tu tem aqui o profile picture, né, que é a foto de perfil do possível influenciador que tu venha convencer a comprar esse teu projeto. Que de preferência tu altere aí bastante coisa antes de sair vendendo, né? A ideia aqui é o seguinte, então. A gente tem a nossa nav, aqui os estilos que eu criei com o Tailwind para ela, basicamente o Flex, Item Center. Se tu não tá habituado com o Tailwind, eu acho que é legal tu dar uma mexida nessas classes, ver como é que funciona, lógico, para aprender. A gente tem aqui a imagem, que vai ficar no canto superior esquerdo, e os ícones que vão estar listados ali horizontalmente no canto superior direito. E aí por fora a gente colocar aqui um shadowzinho para deixar bonitinho ali, dar uma estilizadinha. Então tá, o componente é isso, é simples desse jeito, afinal de contas as partes mais complicadas, o link, o ícone, ele já está importando porque a gente abstraiu isso em outros componentes, então no final das contas isso aqui é muito mais uma questão de estilização do que, sei lá, alguma coisa lógica. A gente só tem aqui nossas props. Beleza. Vamos agora criar a story e o mock desse componente, tá? Então eu vou vir aqui no meu gabarito, vou copiar o mock desse componente, que é o section navigation. Vou voltar aqui, vou colar aqui. E como tu pode perceber também, o mock dele é muito simples, né? Eu não criei muitas variações, eu criei na verdade só uma, que é o profile picture, que a gente utiliza aqui o próprio Faker para gerar essa imagem pra gente, então ele retorna aqui o link da imagem. E um social medias que eu mesmo defini aqui arbitrariamente quais são os ícones que eu quero que apareça ali no nosso site. Agora vamos copiar aqui o section navigation. Beleza. Aí agora sim, a story também, nada de diferente em relação às outras. Como tu já deve ter percebido, é sempre a mesma coisa. A gente faz o import do mock, a gente faz o import do story object, a gente define aqui, só muda alguns nomes e tá tudo certo, tá pronto. Agora é o seguinte, vamos para o próximo componente então, já que esse aqui está pronto. Vamos agora para o section intro, tá? O section intro... Não, desculpa, antes da gente ir para o próximo componente, né, calma. Vamos dar uma olhada aqui no componente que a gente acabou de adicionar para ter uma ideia ali como é que ele está funcionando, se ele está legal, se tem alguma coisa de errada com ele. Beleza, então tá, a gente tem aqui agora, além dos components que a gente já tinha, agora a gente tem uma listagem de sections, tá? Sendo que a primeira é o nosso nosso navigation aqui. Então tá, ele é simples assim, já tá tudo funcionando, tudo certinho. Vamos agora voltar para vamos aqui voltar para criar o nosso section intro, tá? Vamos lá então.
section intro.view. Aí a gente vai copiar esse cara aqui. Opa. Vai colar ele aqui. E esse aqui é o nosso section intro, tá? Ele utiliza um text content e um carrossel. E aí, por conta própria, ele implementa aqui um background blur que a gente está definindo aqui da mesma forma que a gente fez no frame do carrossel, tá? Então a gente utiliza o mesmo conceito, a gente tem aqui a função theme do Tailwind, a gente chama aqui a cor que a gente quer, passa aqui a opacidade e basicamente é isso daí. A gente está com o componente pronto daí. Aqui para a direita a gente só tem a classe aqui do Tailwind definindo o tamanho, então isso aqui é em relação à responsividade, né? A gente tem a gente quer 1000 pixels e aí a partir de LG, que seria o laptop, a gente quer que a imagem tenha 2000 pixels. A imagem não, né? O blur. A gente quer que ele seja maior. Então tá, nenhum segredo aqui. Aí o que acontece? Olha que interessante. Nas props da section intro, a gente só tem duas props. O text content, que é do tipo text content props, ou seja, a gente está importando a interface das props do text content e utilizando ela como tipo da prop text content das props desse componente. E a mesma coisa para o carrossel. Então olha como fica muito simples, muito fácil tu implementar uma section. Então tu utiliza componentes que já estão prontos e vez ou outra que tu precisa, que nem aqui, implementar uma individualidade desse componente, tu implementa sozinho. Então tá, feito isso, agora a gente tem que criar o mock desse cara. E aí para criar o mock desse cara, eu vou vir aqui, vou copiar o section intro. Peraí. Vou copiar aqui o mock desse cara. Paste. E aí tá pronto o mock dele também. E aí agora talvez algumas coisas comecem a ficar mais claras, né? Eu falei em um vídeo anterior, quando eu estava montando o carrossel, eu expliquei o porquê que eu estava definindo os mocks fora das stories, tá? Porque daí, quando eu tenho um componente que nem essa section intro aqui, que utiliza um componente que nem um carrossel, eu posso só importar o mock do carrossel e passar para a minha prop que eu preciso. Então, eu sei que esse carrossel aqui são as props do meu carrossel que eu quero utilizar. Eu venho aqui, importo um dos mocks do carrossel, que também é prop do carrossel, enfim, e eu utilizo. Mesma coisa aqui para o text content. Então, essa aqui é o mock que eu tenho da minha section intro, tá? E agora eu vou mostrar, eu falei antes aqui como é simples tu criar um story, né? Que é sempre o mesmo padrão. E agora isso vai ficar muito claro, porque eu vou mostrar como que eu criaria agora o story aqui do section intro. Eu faria aqui, ó, section intro, ponto, que inclusive foi o jeito que eu fiz, né? Eu fiz assim para todos, basicamente. Eu vou vir aqui, Ctrl A, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, eu pego Navigation, Ctrl D, Ctrl D, tudo que tem Navigation eu troco por intro, e aí tá pronto. É simples assim, ó, tá pronto. Eu só tive que trocar uma palavra. Vamos fazer o que agora? Vamos parar de rodar, vamos rodar de novo o Storybook, porque a gente adicionou aqui uma nova story. Pronto, e aí agora a gente tem aqui a nossa story, a nossa section intro, tá? E aí tá tudo funcionando aqui, ó. Eita. Aí, beleza. Tá, maneiro. Então tá, tudo funcionando bem legalzinho. Aqui é o blur que eu falei, né? Ó, que quando fica no large ele aumenta aqui o blur. Não sei se está muito visível, mas enfim, existe um blur aqui. E, bom, criamos a section intro. Vamos para a próxima section. A próxima section é... Opa. A próxima section é a section content, tá? Vamos vir aqui? Sim, é a section content. Então a próxima section a gente vai vir aqui, vai copiar essa section, vai vir aqui, vai colar ela. E essa section, ela utiliza três componentes. Ela utiliza o text content, o carrossel e o ícone, tá? E isso fica bem explícito aqui, ó, nas props. Então aqui nas props eu espero o nome de um ícone, eu espero um text content e um carrossel também. E basicamente essa aqui é a implementação dela.
Por que eu utilizo o vbind, tá? Ao invés de passar próprio por próprio? Eu já sei que esse text content, o tipo dele é exatamente a interface das props do meu text content. Então, eu estou definindo aqui, ó, que esse text content, o tipo dele é text content props, que por sua vez é a interface das props do componente text content. Não tem porquê eu ficar passando próprio por próprio aqui. Afinal de contas, a gente inclusive está usando TypeScript. Então, por que eu vou fazer isso daqui, ó? Oh, que estranho, o TypeScript não está pegando. Bom, galera, e tem uma coisa aqui muito importante que eu acabei de perceber. Isso aqui é mais uma configuração que acabou passando em branco aqui na hora que a gente estava fazendo as configurações, porque é uma coisa bem específica, tá? Para estar utilizando um TypeScript com o view aqui, especificamente no VS Code, tá? Tu tem que fazer uma configuração, tu tem que seguir isso aqui, ó. Tá? Eu tinha esquecido de mostrar isso aqui antes. Vocês podem ver, por exemplo, que aqui no outro projeto, se eu vier, por exemplo, nesse mesmo componente content, tá vendo que tá verdinho? E olha só, se eu tirar esse vbind e dar um Ctrl espaço, ele me dá aqui os tipos que eu tenho. Por que isso está acontecendo aqui e não está acontecendo no nosso projeto, que tecnicamente é o mesmo? Porque para fazer isso acontecer, tu tem que vir aqui e dar Ctrl Shift P, e aí tu vai ter que escrever aqui extensions show built-in extensions, tá? Aí tu vai ter que pesquisar TypeScript aqui, e aí tu vai ter que pegar esse cara aqui e tu vai ter que desabilitar ele. E que, na verdade, aqui para mim já está desabilitado. Então, o TypeScript já deveria estar funcionando. Então tá, tu tem que fazer isso, não se esquece de fazer isso. Outra coisa também é tu garantir que tu rodou o PNPM Dev. E aí mais uma coisa que, se for o teu caso, tiver igual aqui no meu, aqui embaixo tu vai ter alguma opção do tipo, tu vai ter essa opção aqui, ó, 5. Talvez, tá, tu tenha essa opção 5.2.0 Dev Takeover. Isso se tu fez o que eu falei e ativou o Takeover Mode, tá? Tu tem que clicar aqui e alterar essa versão para 5.0.4, tá bom? Então era por isso que talvez tu tenha notado antes que eu, já que eu estava só copiando os componentes, por isso que a gente não estava com os tipos funcionando aqui da maneira mais correta possível, tá? Mas beleza, agora isso está funcionando direitinho, a gente pode prosseguir agora, e o que eu estava mostrando naquela hora em relação ao vbind é que eu posso utilizar o vbind dessa forma, ou eu posso fazer o seguinte, alignment, aí eu venho aqui, text, content.alignment, aí eu posso vir aqui, dark mode igual a text, content.dark mode. Entendeu? Tipo, é muito desnecessário, porque tudo que tem no text content é exatamente e completamente tudo que tem nas props do componente text content. Então, por que eu vou ficar botando um por um se eu posso só concatenar tudo utilizando o vbind, já que é tudo propriedade do componente, entendeu? Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Outra coisa que é legal documentar é o seguinte, agora que o TypeScript está funcionando corretamente no projeto, da maneira como deveria, a gente pode rodar um comando chamado pnpm typecheck, tá? Que é esse comando aqui. Só para mostrar isso aqui. Isso aqui é um script que tem aqui. Tu pode checar, tem outros scripts. Tem o script do lint aqui para para limpar, digamos assim. Tem o do lint, que é só para te mostrar onde tem erro, e do ESLint format, tá? Que daí formata para ti o arquivo. Enfim. E aí se a gente rodar esse cara aqui, ele vai checar os tipos do nosso projeto, e se por acaso tu cometeu algum erro com os tipos que o compilador não te mostrou, esse cara aqui vai te mostrar, tá? Mais uma coisa é o seguinte, eu também comentei no vídeo da configuração sobre quando tu salvar, a gente rodar o ESLint, tá? Para fazer isso acontecer, tu tem que vir aqui e tu tem que adicionar o autosave, tá? Eu imagino que a maioria de vocês que já estão acompanhando aqui esse vídeo já deve ter o autosave ativado. Eu, pelo menos, gosto muito. E é excelente para esse tipo de coisa, tá? Então tá, tu tem que estar com o autosave ativado para facilitar a tua vida. E tu tem que vir aqui nas Preferences, Settings, vir aqui alguma coisa com Save, ó. Format on Save, tá? Então tu vem aqui e ativa o Format on Save.
Porque isso aqui tu está dizendo para o teu editor de código que tu quer que ele formate os documentos sempre que tu salve, tá? E aí, e aí tu tem que definir o formatador aqui do teu código default. E aí como é que tu faz isso? Tu faz assim, ó. Tu vem aqui e tu... Não, esse aqui não... Aqui talvez... Eu vi passar... Aqui, ó. Aqui, ó. Editor. Daí tu vem aqui e altera o teu default formatter pro prettier, tá? Tu tem que usar o prettier para funcionar isso aqui, porque afinal de contas, tudo aqui está sendo formatado pelo prettier para nós. E aí tu fazendo isso, olha só o tipo de coisa que isso facilita a tua vida. Essa classe aqui, ó, a posição mais adequada dela é aqui. O slint, ele tem uma, como eu falei isso em outros vídeos, o slint ele tem uma hierarquia de classes onde que elas estão melhor posicionadas, que tecnicamente tem que ser respeitadas para um código conciso e etc. Se eu pegar essa classe aqui, adicionar ela aqui e der um save, viu que ele o stylelint ele identificou esse problema e o prettier automaticamente já mexeu nas classes para mim. Então isso é uma das coisas que isso aqui faz. Outra coisa é, vamos supor que o meu componente está assim, ó. O que, na minha opinião, e pelo meu code style, não é legal. Quando eu dou um save, ele já formata para mim. Por isso que a gente fez toda aquela configuração com slint, com stylelint, e esse é o resultado final que a gente quer. Mas então tá, vamos tocar a barca. Agora que a gente terminou o section content, a gente quer criar agora aqui o nosso mock para o section content. E aí, para isso, a gente vai vir aqui e vai copiar o section content mock.typescript. A gente vai copiar esse cara e vai colar ele aqui dentro. Beleza, esse aqui é o nosso mock. Também, como vocês puderam ver, esse cara aqui ele está copiando todos os outros mocks e usando o helper que eu tinha criado de getRandomIconName, que eu mostrei no último vídeo. Então tá, agora vamos copiar a story, que como eu mostrei para vocês também, eu só tenho que mudar os nomes. É simples assim para tu fazer story. Então tá, eu não vou rodar de novo aqui o projeto, porque isso aqui é só o componente ali, como é que funciona. Tu pode rodar isso se tu quiser dar uma olhada como é que é. Eu vou seguir para a gente já adicionar o novo componente, que é o Section Content Center. Esse próximo componente, que vem logo abaixo do Section Content, ele é esse componente aqui, que claramente aqui, como tu pode ver, é extremamente simples. Ele é uma div com um componente dentro, simples assim. Inclusive tem uma div a mais, não sei se tem algum motivo para isso, talvez eu tenha me esquecido. E as props dele é literalmente uma prop que é as props do text content. Então esse componente é realmente simples. A única coisa que ele tem aqui de diferente é que ele possui esse background blur, que é um blur que fica ali no background, mas perceba que esse aqui ele é diferente. Ele é linear e não radial. Então ele vem de cima para baixo. Beleza, criado esse componente, essa section, que talvez seja a mais simples de todas aqui no projeto, esqueci de ativar de novo o autosave, agora está ativado. A gente vai criar agora o mock dele, que se tu já entendeu aqui o padrão do projeto, tu já deve ter entendido que basicamente esse mock só está copiando o mock do text content. Né? Então tá, ele só pega o mock do text content na variação center, e a gente agora pode vir aqui, copiar esse Section Content Center, que é a story desse componente. De novo, só mudar nome, tudo igual, só tem que mudar o nome do carinha. A gente já pode, de novo, ir para o próximo componente. E esse próximo componente é o Section Links, tá? Esse próximo componente é o Section Links. A gente vem aqui, cria o section links.view. Vamos pegar esse cara aqui. Esse cara, como tu pode ter reparado, também é relativamente simples. Ele é um text content com um link list embaixo, tá? Esse text content aqui, quer dizer, as propriedades desse cara, ele só está pegando as propriedades do text content e as propriedades do link list.
Simples assim, nada demais. Definindo aqui uns espaçamentos, um background, utilizando a classe Whopper que eu mencionei anteriormente lá nos vídeos de configuração, que é uma classe global que a gente tem para manter tudo padronizado. Então, espero que tu esteja seguindo os vídeos direitinho, senão se tu só adicionar isso aqui não vai ter nenhum efeito. Vamos agora copiar o mock, que é... Cadê? Esqueci. Section links, tá? Então a gente vai copiar esse mock aqui. Vamos colar aqui. Esse mock, assim como o componente, as props são só o link list e o text content, o mock só está pegando do mock, do link list e do text content. Vamos então agora pegar o section links, copiar aqui o story dele, que adivinha, só trocar o nome de novo. Talvez esteja ficando bem repetitivo isso, mas é porque depois que a gente montou os componentes bases, realmente fica muito fácil de tu prototipar e criar outros componentes derivados deles e estilizar e fazer uma página grande com 3 componentes somente. Então tá. O próximo componente que a gente vai adicionar, que é o último componente antes do footer, é o nosso section picture. Esse daqui, se eu não me engano, é o único, além do footer e do navigation, que não utiliza praticamente nenhum componente, tá? Ele implementa quase tudo do zero, ele está usando o link aqui só. Esse cara, ele basicamente é uma imagem, é um título, uma imagem e um botão, tá? É simples assim esse cara. Ele tem aqui nas props, ele espera um title do tipo string, ele espera uma imagem e um link que utiliza de novo, slotted props do link. Beleza. Ele utiliza aqui esse background blur, que é que é o que faz esse radial gradient aqui, que deixa tudo mais bonitinho ali no background. Enfim, isso aí. Agora a gente vai vir aqui, vai pegar o mock dele. Então, section picture paste. Tudo certo, beleza. A gente tem uma função muito parecida com as outras de obter um link. E a gente tem aqui o mock do componente. Beleza. Vamos pegar a história dele, o story dele. Copiar. Adicionar. Talvez tu esteja querendo ver aqui já, né, esses stories, afinal a gente adicionou um monte já, mas só falta um story para a gente ter todos os nossos componentes e sections prontos, tá? Que é o componente section footer. Então vamos terminar esse cara para a gente poder rodar o nosso story e dar uma olhada no que a gente tem até então. Esse cara aqui também, ele implementa bastante coisa do zero, então a gente tem um copyright que é do tipo string, que aí é o copyright que fica sempre no final das páginas, que fala ali quem que é o dono do site e tudo. A gente tem alguns parágrafos que vão ficar no lado esquerdo do footer e alguns links que vão ficar do lado direito. E isso aqui é... Opa, esse import aqui deveria ser usando o alias. Só um minuto. Agora sim. Então, esses links aqui, eles ficam do lado direito e são os links que de navegação para o canal do YouTube da pessoa, enfim, o que vier na mente ali que o teu cliente esteja interessado em modificar pelo strop. Então tá, aí esse aqui é o nosso footer, a gente tem aqui os parágrafos, aqui os links e aqui o copyright, tá? Então, aqui nos parágrafos... Opa, não, só um minuto. Ah, não, desculpa, tá? A gente tem aqui os links e os parágrafos, e esse cara aqui de cima é só um link que fica no topo do footer que deixa um pouco mais bonito, tá? E aí eu botei aqui já default sempre como share, tá? Então seria bom tu ter esse link no teu projeto, esse link share, porque eu defini aqui... como é que eu vou dizer, na mão aqui, na força, que é o share, tu pode criar uma prop para isso, talvez eu tenha me passado aqui, na verdade, até estranho ter feito assim, mas tu pode criar uma prop chamada icon name, e aí tá passando aqui também, podendo modificar isso pelo próprio strap.
E aí aqui sim, dentro dessa section do meio, aqui a gente tem os nossos parágrafos e aqui a gente tem nossos links. Aqui nos parágrafos é só um v-for que está iterando nos parágrafos e renderizando os parágrafos para nós. E aqui no link, um v-for que renderiza os links para nós. E basicamente isso é praticamente tudo desse cara. Vamos agora criar aqui o mock dele. Então, section footer. Opa. Vamos copiar. Vamos vir aqui, vamos colar. Esse aqui é o mock do nosso footer. A gente tem de novo uma função getLink. Talvez eu devesse ter abstraído isso aqui num helper, mas enfim, getLink e aqui o nosso section footer mock. E aí por fim a gente vem aqui e cria e utiliza esse section footer stories. Olha aí, beleza. Então essa aqui foi a nossa penúltima stories. Mas a última stories das sections e a última stories dos componentes. Se a gente rodar o storybook agora, a gente tem aqui então os componentes que a gente já tinha visto e agora sim, olha só, a gente tem o nosso footer que está cortado aqui porque esse cara ele tá com um translate, mas quando a gente vê na view vai aparecer direitinho. Desculpa, o footer não, esse aqui é o content. A gente tem o content center com o blur ali que a gente tinha adicionado e o nosso text content. A gente tem o footer que daí sim tem o esqueminha ali que eu falei, com os links e que está responsivo aqui, como a gente pode ver. Bem bacana. A gente tem a nossa section intro, que a gente já tinha dado uma olhada. A nossa section links. Ó. A nossa section navigation e a nossa section picture, que daí é só uma picture. E o legal disso aqui é que ele gera imagens para nós através dos nossos mocks. Então, cada vez que tu dá um reload aqui na página, o texto muda, a imagem muda, e eu acho isso muito legal para tu ter uma noção se o teu componente realmente é um bom componente ou se por acaso tu mudar uma letrinha do teu componente ele fica todo quebrado. Então, isso aqui eu acho muito legal. E agora talvez você esteja se perguntando, mas e a view, né? Afinal de contas, agora a gente tem que pegar tudo isso que a gente tem e colocar no mesmo lugar, encaixar tudo bonitinho e ver funcionando. Então, agora a gente vai de fato criar o último componente, que na verdade é uma view, que já está aqui na verdade, a gente só tem que implementar ela. Opa, não, desculpa, esse aqui é o gabarito. Que já está aqui, a gente só tem que implementar ela e criar a story para ela, tá? Bom, como vocês já viram aqui no gabarito, isso aqui é a nossa view. A gente só vem aqui opa, droga. Isso aqui é a nossa view. A gente só vem aqui e cola ela aqui. Então a gente tem aqui a nossa navigation, intro, content, content center, links, picture e footer. Todas as nossas sections estão aqui. Então, provavelmente tu percebeu, a gente tem os nossos style guides que são utilizados pelas sections e aí a gente tem as sections que são utilizadas pelas views. No caso a gente só tem uma view agora, mas essa é a ideia. E esse componente view home, eu expliquei num outro vídeo por que a gente tem essa view como um componente, e é porque quando a gente vai utilizar no Storybook, a gente importa essa view home. Quando a gente vai utilizar na view, de fato, no projeto, a gente vem aqui na nossa view de verdade, que é home view, e importa ela aqui dentro. Por que está assim? Porque a gente ainda não tem o strap. Quando a gente tiver o strap, o que vai acontecer? A gente aqui na nossa view home, ou home view, a gente vai dar um fetch no strap, vai pegar todas as props que a gente precisa para montar a view home com base nas informações que a gente tem no strap, e a gente vai renderizar essa página aqui dentro. Então, por isso que é feito dessa forma. Agora, a gente vem aqui, copia a story do view home. A gente vem aqui, dá um copy. Vem aqui, dá um paste. E, como vocês podem ver aqui, a nossa view home, basicamente, a gente tem igual a todos os outros. A diferença é que ela fica dentro de views. E as props aqui delas, a gente só está pegando os mocks
das sections, tá? Vamos rodar de novo aqui a nossa story e aí agora a gente vai ter a visão final do nosso projeto a partir do Storybook, antes da gente conectar com o Strap, tá? Então agora se a gente vier aqui na Home, agora esse aqui é o resultado final do nosso projeto. Olha só, a gente tem aqui o nosso menu de navegação, a gente tem aqui a nossa section intro, que tem os frames aqui no carrossel. A gente tem o nosso Content Center, que também tem o carrossel aqui. A gente tem esse aqui... Não, desculpa, a gente tem o nosso Content. Ah, não, esse aqui é o Content. A gente tem o nosso Content, aí aqui a gente tem o nosso Content Center, aqui a gente tem a nossa Section Links, e aqui a gente tem a nossa Section Picture, tá? E aqui, por fim, o Footer. Então, vê só como foi simples, rápido montar esse projeto. Com 3 componentes a gente montou essa página inteira, que inclusive a gente poderia criar outras páginas com os mesmos componentes, mudando, fazendo algumas variações e que muito provavelmente poucas pessoas ou ninguém iria perceber, só criando novas sections a partir dos componentes existentes. E claro, né, adicionando um blur, adicionando um efeitinho ou outro que dê uma cara assim mais diferente. Bom, agora tu talvez esteja se perguntando quais são os próximos passos. E os próximos passos vão ser: eu vou fazer a configuração do Strap junto com vocês, a gente vai dar uma olhada no Strap como é que funciona, que essa também é a minha primeira vez mexendo com o Strap e eu estou muito interessado em ver como é que funciona, parece uma ferramenta muito interessante. E aí sim, no próximo vídeo, depois que a gente tiver feito o setup do Strap, a gente vai conectar a nossa aplicação com o Strap e praticamente ela vai estar ready to go. Vocês podem daí fazer as alterações de vocês, fazer as melhorias de vocês, participar daquela competição que eu mencionei lá nos primeiros vídeos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando até aqui, espero que esteja agregando algum valor para vocês, mostrando essas tecnologias novas. Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa não estiver funcionando, pode comentar aqui nos comentários, pode me mandar mensagem. Por favor, se tu está assistindo até aqui o minuto final do vídeo, por favor, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, imagino que tu esteja curtindo. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.